Bom, boa noite a quem cá está presente. Vamos começar, estamos só com poucas pessoas, mas boa noite a quem está ouvindo também na internet. E vamos dar continuidade ao tema cosmogênese e antropogênese. Para quem assistiu a aula da semana passada, vai lembrar que nós entramos mais profundamente na cosmogênese, onde nós falamos que no nosso sistema solar existem alguns esquemas evolutivos. Esquema evolutivo é o esquema de evolução de um determinado planeta. Então, cada planeta do sistema solar tem um esquema evolutivo, e esse esquema evolutivo dos planetas se evoluem através daquilo que a gente chama de cadeias. Então, o esquema terrestre, como nós falamos semana passada, ele já teve 4 cadeias. Estamos na 4ª cadeia. A primeira cadeia, a segunda, a terceira, estamos na 4ª, de um total de 7 cadeias. Então podemos ver que a 4ª significa que já houve 3, estamos na 4ª e posteriormente vão acontecer mais 3. Então o esquema de evolução do planeta Terra, ele está exatamente na metade em termos de cadeias. Falamos também que uma cadeia tem uma série de planetas, e essa série de planetas que formam uma cadeia, no total de 7, esses planetas estão em dimensões diferentes. No nosso caso, da atual cadeia, temos o planeta Terra como um globo físico, temos 2 globos etéricos, 2 globos astrais e 2 globos mentais inferiores, que faz o total de 7 globos. Então, a onda de vida, quando entra nesses planetas, ela entra no globo A, vai para o B, C, D, E, F, G, como falamos semana passada, e quando a onda de vida circula os 7 globos, então acontece aquilo que chamamos de ronda. Então, uma cadeia vai ter 7 rondas. Então nós estamos agora, nesse instante, na 4ª ronda. Então, para ver também que além das cadeias estarem exatamente na metade, também as rondas, nós estamos na metade também. Estamos na 4ª ronda, 3 já aconteceram, estamos na 4ª e vão acontecer mais 3. E numa determinada ronda, a onda de vida fica num determinado globo, num determinado planeta, durante aquilo que nós chamamos de um período mundial. Então nós estamos na 4ª cadeia, 4ª ronda, e estamos agora na onda de vida no globo D, que é o globo da Terra, que nós falamos semana passada. Então a onda de vida está fortemente estabelecida no planeta Terra. Aqui nós vemos então todo tipo de vida, que existem 7 ondas de vidas diferentes, começando daquelas que estão em evolução no planeta. Começando pela mais avançada, que é a onda de vida humana. Anterior à humana, nós também temos uma onda de vida animal, uma vegetal, uma mineral e 3 elementais, como nós falamos. Então é isso aqui, estamos na 4ª cadeia, 4ª ronda, na 4ª cadeia, estamos na 4ª ronda, e de um total de 7 também. Agora, pegando a onda de vida num determinado planeta, como está aqui agora, quando a onda de vida fica no globo D, que é o nosso planeta, a onda de vida estando aqui, vão se processar 7 grandes civilizações, enquanto a onda de vida está no globo D, que é aí que nós vamos falar. Então, com a onda de vida no globo, vai passar um determinado período de tempo onde vão acontecer essas 7 civilizações. Hoje nós vamos começar a falar sobre as civilizações. Então nós falamos na semana passada também sobre alguns períodos de data aqui, onde nós mostramos que um kalpa é um período de tempo onde acontece uma determinada cadeia.
Então, uma cadeia tem 4 bilhões e 320 milhões de anos de existência. Esse é o tempo de desenvolvimento de toda uma cadeia. Essa cadeia, quando ela está numa determinada ronda, num determinado planeta, então nós temos algumas eras que são chamadas. Uma era é chamada de Era do Ouro, Era da Prata, Era do Bronze, Era do Ferro. Então, somando todas essas eras, nós temos 4 milhões e 320 mil anos. É o período de tempo que a onda de vida fica num determinado planeta. Então, nessa onda de vida que está no planeta Terra agora, que é o globo D da nossa cadeia, esses 4 milhões e 320 mil anos, a idade do ouro já passou, a idade da prata já passou, a idade do bronze já passou. Estamos vivenciando a Era do Ferro. Essa Era do Ferro, ou Kali Yuga, que é chamado em sânscrito, tá? Esse Kali Yuga tem um período de duração de 432 mil anos, dos quais já aconteceram mais ou menos quase 6 mil anos. Então nós temos ainda um bom período de tempo onde o Kali Yuga vai estar presente ainda. E a época mais difícil. A época mais difícil porque na idade do ouro, a espiritualidade, a consciência de que somos um espírito, na idade do ouro é muito forte. Então todos os seres encarnados num determinado planeta, na idade do ouro, eles têm consciência plena de que são espírito. E quem tem consciência de que é um espírito, o modo de viver é viver como espírito. Quem não tem consciência de que você é um espírito, como a gente vive? A gente vive como uma pessoa. Então, essa época que é chamada a época da Idade do Ferro, é a época onde nós menos temos consciência de que somos seres espirituais. Então, estamos vivendo na pior época, porque justamente nessa época nós estamos mais afastados de Deus, mais afastados do nosso espírito. E é esse afastamento da consciência divina por isso que recebe o nome da Idade do Ferro, e é por isso que a gente vê a dificuldade que o mundo vive atualmente, e a grande dificuldade maior é a falta da consciência divina. Se nós não temos consciência que somos espíritos, e que a gente acha que nasce, vive e morre e acabou, então vamos aproveitar enquanto está vivendo e dane-se todo o resto. Então essa é a consciência do Kali Yuga, é a consciência onde nós estamos mais afastados de Deus. Por outro lado, é exatamente no Kali Yuga que nós vamos ter que mostrar a força que nós temos que ter para recuperar a nossa consciência divina no Kali Yuga. Porque ter a consciência divina em outras eras, bronze, da prata e do ouro, é muito mais fácil. É muito mais fácil porque a gente já traz isso, já fica ligado direto. No Kali Yuga é que há esse afastamento. Então é aqui que a gente vai mostrar se realmente nós temos essa força de voltar para o nosso interior e achar mais uma vez Deus dentro de nós. Então esse é o que acontece então com a onda de vida quando ele está no planeta Terra, como está acontecendo hoje, onde nós temos esse período de 4 milhões e 320 mil anos, é aquilo que é chamado então de um período mundial. A onda de vida numa determinada ronda está num determinado planeta, ok? Juntando-se então a onda de vida, como nós temos um total de 7 rondas. Cada ronda passa por 7 globos. Então nós temos 49 períodos mundiais onde ocorrem essas eras aqui, elas se repetem em condições diferentes, mas se repetem, tá? Então somando esses períodos todinho que a gente chega aos 4 bilhões e 320 milhões de anos, que é o período de existência do sistema solar. Então, do sistema solar não, do sistema da Terra. Esse é o período de existência do planeta Terra. Aí no final dele, o sistema
de evolução da Terra vai deixar de existir, o planeta vai deixar de existir e vão ser criados novos sistemas para que a vida continue em evolução. Então, assim nós vemos que nós temos um período mundial, até chegar, temos diversos períodos mundiais, até chegar a um determinado ponto onde nós temos o Kalpa total, que é o sistema onde o sistema terrestre vai existir. Juntando-se todos esses sistemas solares, que existem uma grande quantidade de sistemas solares, ora um sistema solar sai de existência e outro entra em existência, é sempre assim, né? Alguns sóis estão morrendo, outros estão nascendo, isso já é conhecimento geral da cosmologia, já é conhecimento dos cientistas, tá? Então, juntando todos os sistemas solares e todo o universo, fazendo as contas daqui que nós falamos do dia de Brahma e da noite de Brahma, nós chegamos a um período de existência de um universo. Então, um universo, ele vai ter a existência de 311 trilhões de anos. Isso está muito diferente do que a ciência fala hoje. E dá para entender por quê. Porque a ciência é míope. A ciência chega a um período de existência do universo por volta de 17 bilhões de anos, que é muito menos do que 311 trilhões. Por quê? Porque a ciência consegue enxergar o universo até uma certa distância, porque ela usa telescópios, e ela vê a nossa galáxia, ela vê a galáxia de Andrômeda, vê inúmeras outras galáxias que já dá para chegar até a última galáxia que a ciência conhece. Então, nessa última galáxia que a ciência conhece, a luz que sai daquela galáxia para chegar até nós, ela leva 17 bilhões de anos. Por isso a ciência diz que o universo tem 17 bilhões de anos. Porque é coerente o raciocínio da ciência, não é errado. Mas ela está enxergando até uma determinada galáxia, e nessa galáxia a luz dela demora esse período de tempo para chegar até aqui. Mas o que existe depois dessa galáxia que a ciência não enxerga? Então o que os Vedas falam é que o universo ele é muito maior do que nós conhecemos. Então esse muito maior, um dia se a gente tiver um telescópio realmente que chegasse até os confins do universo, aí nós vamos ver que realmente essa última galáxia que está lá nos confins do universo, a luz dela para chegar até nós chegaria num período de tempo desse, dentro do conceito da ciência que fala que o universo começou num Big Bang, e no Big Bang ele vai se afastando, se afastando, se afastando, se afastando, indefinidamente, não vai ter fim o afastamento das galáxias que foram criadas no Big Bang. A ciência fala em duas alternativas. Ela fala que o universo vai se expandindo, se expandindo, se expandindo, chega uma determinada hora que a força de atração gravitacional é tão forte que vai atrair de volta todas as galáxias e todas as galáxias morrem de novo no mesmo ponto onde houve o Big Bang. Essa é uma das alternativas. O universo começa no Big Bang e acaba no Big Crunch. Big Bang é a explosão inicial onde o universo está crescendo. E Big Crunch é o recuo do universo até esse mesmo ponto em função da força de gravidade que está atraindo. Esse é um dos conceitos da ciência. Agora, a ciência fala num segundo conceito. E esse segundo conceito da ciência é que esse impulso inicial do Big Bang ele foi tão grande que a força de gravitação não vai conseguir trazer eles de volta. Então o universo vai se expandir indefinidamente até chegar naquilo que é chamado de Big Freeze. Então Big Freeze é quando as galáxias vão estar tão longe uma da outra e já queimou todo o gás hidrogênio e hélio das estrelas aí, então o universo acaba num freeze, num congelamento eterno. Então são as duas alternativas da ciência. Qual das duas
existem, os próprios cientistas não chegaram a uma conclusão ainda. Mas o fato é que eles sabem que o universo ele vai acabar. Seja no Big Crunch, seja no Big Freeze, vai chegar uma hora que volta para o ponto inicial ou o congelamento eterno, o universo desaparece. Esse conceito que os cientistas falam que o universo vai acabar, isso é corroborado também pela ciência oculta. A ciência diz que um sistema solar, ele tem começo, meio e fim. Quando a gente fala numa galáxia, uma galáxia também tem começo, meio e fim. E o universo também tem começo, meio e fim, ele vai deixar de existir. E o ocultismo diz a mesma coisa, que o universo ele tem períodos de manifestação e períodos de obscurecimento. Manifestação é o que nós chamamos de Manvantara e obscurecimento é o que é chamado de Pralaya. Então o universo vai existir. Então não precisamos ficar preocupados se o universo vai acabar ou não vai acabar, porque ainda são 311 trilhões de anos, tem tempo pra caramba, vamos deixar para ficar preocupado mais para frente, tá, gente? Mas o ocultismo diz outras coisas além disso. Dá a entender que quando o universo desaparece, então Deus desaparece também. Não é o que o ocultismo fala e hoje os cientistas estão chegando à mesma conclusão, que não existe um único universo, existem infinitos universos. Então, quando um universo entra em Pralaya, tem outros universos que vão estar em Manvantara. Então, é infinito essa alternância de um determinado planeta, de um sistema solar, de uma galáxia e de um universo estar em evidência ou estar em obscurecimento. Então, mais ou menos a ciência está caminhando na mesma direção para onde vai também o conhecimento do ocultismo. Tá? Então assim é Deus. Então Deus não é o universo. Deus é muito mais do que o universo. O universo é manifestação de Deus. Quem fala que o universo é Deus são os panteístas. Os panteístas é uma determinada filosofia, uma determinada religião, que dizem que Deus é o universo. Eles não estão errados, mas também não estão certos. Eles estão certos que realmente o universo é Deus. Mas Deus não é só este universo, ele é muito mais do que esse universo. Então, em função desse universo estar ou não em evidência, Deus continua fazendo o trabalho dele exatamente no mesmo jeito. Então, isso é a cosmogênese de acordo com o ocultismo e estamos tentando fazer um paralelo de acordo com aquilo que a ciência conhece hoje, para que a gente realmente tenha uma comparação de uma coisa e de outra. Então é mais ou menos conhecido, só que a ordem de grandeza do universo, de acordo com o ocultismo, é muito maior do que aquilo que a ciência nos fala. Então isso aqui foi para dar uma recapitulada na aula anterior e hoje então nós vamos começar a entrar então na antropogênese. Em vez de falarmos da evolução dos sistemas solares e do universo, nós vamos falar da evolução do ser humano. Tá? Então aqui nós recapitulando, nosso esquema evolutivo tem 7 cadeias, 4 já aconteceu. A atual quarta cadeia tem 7 planetas, que nós falamos A, B, C, D, E, F, G. Cada onda de vida passa pelos 7 planetas, é uma ronda. Tá? Cada período onde a onda de vida fica num determinado globo, que é o que está acontecendo com a Terra hoje, é chamado período mundial. E esse período mundial, ele tem, na ronda tem 7 períodos mundiais, porque numa ronda, a onda de vida ficou no A, no B, no C, no D, onde está hoje, daqui a pouco vai estar nos outros. Tá? E em cada um desses períodos mundiais acontecem 7 grandes civilizações. Cada civilização tem, ou raças, que às vezes a teosofia chama de raças também, cada uma dessas civilizações tem 7 subcivilizações. Então acontece assim, ó. 7 sub-raças é o que nós chamamos de uma raça ou de uma civilização. 7 civilizações compõem aquilo que é um período global, que é onde a onda de vida está no planeta agora.
7 períodos globais, faz uma ronda. 7 rondas é uma cadeia planetária. 7 cadeias planetárias é o esquema, tá? É um determinado esquema completo. E os esquemas totais faz o sistema solar. Então você vê que são ciclos dentro de um ciclo. Então que é bom a gente dar uma pensadinha mais uma vez naquela grande lei, da grande lei de Hermes, que fala que assim como é em cima é embaixo. Alguém aqui me perguntou semana passada por que acontece essas coisas de ter um universo em evidência e às vezes o universo entra em pralaia, ou um sistema solar está em evidência ou entra em pralaia. Aí eu fiz a comparação pela lei da analogia de que é cima é igual a embaixo, é a mesma coisa de nós quando nós dormimos. A gente acorda, descarrega a bateria totalmente, precisamos dormir para recarregar as baterias. Então, um sistema solar também, ou um planeta, por trás de um planeta existe uma consciência. Como eu falei semana passada, a consciência que está por trás do planeta Terra, no ocultismo, ela é conhecida como Gaia. Então, essa consciência que mantém o planeta Terra funcionando, você já imaginou o trabalho que dá para botar um planeta para funcionar? Desde o ar, a água, o girar em torno do Sol, girar em torno do próprio eixo, as placas tectônicas se movimentando, algumas se afundando e outras levantando. Essa Gaia, ele cansa, ele precisa dormir também, pô. Então, o período de alternância de um planeta entre esse, como chamamos de estar em evidência, Manvantara ou Pralaya, é natural que isso aconteça, assim como acontece com a gente. Porque dentro de nós, no microcosmo, isso aqui é um universo, tá? Então a gente precisa descansar. Então tem pequenos descansos e tem grandes descansos. Para nós, um pequeno descanso é quando a gente vai dormir e depois volta, acorda. Esse é um pequeno descanso. É um pralaya pequeno. Quando a gente morre e volta para os planos espirituais, para retornar aqui novamente a essa existência, já é um descanso grande, porque a teosofia fala que em média são 2000 anos entre encarnações. Então já é um pralaya um pouco maior para nós compreendermos dentro de nós mesmos. Mas também um sistema solar, quando deixa de existir, ou uma cadeia terrestre, quando deixa de existir 4 bilhões e 312 milhões de anos, então o sistema da Terra deixa de existir, entra em pralaya, tem mais 4 bilhões de anos para a gente ter novamente um sistema terrestre, para a gente voltar a encarnar. Então é assim, existem pequenos pralayas e existem grandes pralayas. O maior de todos os pralayas é o pralaya universal, aquilo que é chamado de 311 trilhões de anos, quando um universo deixa de existir. Então, a gente olhando para nós como pessoa, a gente começa a compreender isso, fazendo uma analogia de nós como ser humano com a analogia do planeta ou com a analogia do sistema solar, da galáxia, e vai por aí afora até chegar no universo como um todo. Então, assim como é em cima, é embaixo. E aqui, como nós estamos mostrando a evolução dentro de um ciclo, a gente está saindo aqui de raça, entrando em período, entrando em ronda, entrando em cadeia, esquema planetário e o nosso sistema solar. E o nosso sistema solar, como nós mostramos na aula passada, também é uma titiquinha de galinha dentro da galáxia. Então, o período de vida de uma galáxia é muito maior do que o período de vida de um sistema solar. Então, isso é cosmogênese que a gente queria falar, tá? Então, falemos então das cadeias, o que aconteceu em todas essas cadeias aqui, onde a primeira cadeia, vocês estão lembrados, na primeira cadeia, o globo mais baixo que tinha era o globo mental, não tinha globo astral, e nem tinha globo etérico, e não tinha globo físico. Então, a onda de vida, o máximo que ela desceu foi até o mundo mental. Então, nessa primeira cadeia, quando a gente estuda a doutrina secreta,
ela fala que essa cadeia ela foi para a evolução de seres da evolução dévica. Não foi uma cadeia para a evolução humana ainda. Então, na realidade, não existia um mundo físico nem mundo astral, era só mental. Então, foi uma cadeia mais ou menos orientada à evolução dévica e não à evolução humana. Entendamos que a evolução humana antes do humano foi o animal, antes do animal foi o vegetal, foi o mineral e foram os elementais. Então, a evolução dévica não é uma evolução oriunda da evolução humana. Então, não significa que a gente conclui evolução humana e vamos virar anjinho com asinha, com arpinha e tudo mais. Não é nada disso. A evolução humana e a evolução dévica são separadas. Só depois de transcender a evolução humana que essas duas evoluções vão se encontrar novamente. Então, essa primeira cadeia é indicado que ela foi uma cadeia especialmente para a evolução desses seres dévicos. Tá? Não tinha matéria física, não existiam seres com formas estáveis. A nossa forma é uma forma estável, porque é matéria. Tá? Então, quando você pensa que é uma cadeia que ela é mental, ou búdica, ou átmica, então não tem matéria física para ter uma forma estável. Existiam centros de vida somente, tá? Tudo era muito mutável, os próprios minerais também não eram minerais sólidos como nós os conhecemos hoje. Nessa cadeia também existe a evolução, tá? Nós falamos que cada uma determinada cadeia ela é apta a um determinado reino de vida. Então, a nossa cadeia atual ela é apta a 7 reinos de vida diferente. Então, nós estamos evoluindo como humano nessa atual cadeia, quarta cadeia. Se a gente fez a sequência direitinho, na cadeia anterior, nós fizemos a evolução, as nossas consciências aprenderam a construir veículos animais e hoje está aprendendo evoluções humanas. Então, nessa primeira cadeia também, aqueles que tiveram êxito, por exemplo, na nossa cadeia agora, quem tiver êxito nessa cadeia, na próxima não volta mais como ser humano. Vai entrar numa evolução depois dos seres humanos. Então, esses são os seres que têm êxito numa determinada evolução, tá? Então, quem teve êxito entrou num nível bastante avançado e preparou a próxima cadeia para receber outras ondas de vida. Essa primeira cadeia teve o nome na doutrina secreta de o corpo da noite ou o corpo de Brahma, e a cadeia arquetípica. Arquetípica é uma cadeia projeto, eu falei isso aqui semana passada também. A primeira cadeia é a cadeia projeto. A segunda entra no mundo, era mais material, a terceira mais material, a quarta mais material, a quinta volta um pouquinho para a espiritualidade, a sexta e a sétima volta no mesmo nível da primeira. Mostramos isso aqui também fortemente. Isso significa que a primeira cadeia é a cadeia projeto. E a última cadeia é a cadeia resultado. Então, entre essas duas coisas, é que essa primeira recebeu o nome de cadeia arquetípica. Então, a cadeia projeto de execução. Segunda cadeia, entrou um pouquinho mais na materialidade. Então, já tinha globo até no nível astral. Na segunda cadeia. Então já está um pouco mais perto da materialidade. Essa foi a segunda cadeia, onde já tinha globo astral. Então, ali os vegetais que tinham nessa cadeia eram vegetais, mas você vê, se a gente analisar a matéria astral, ela é muito plástica perto da matéria física. Então a plasticidade era diferente. Os vegetais, a doutrina secreta fala que eles se movimentavam, embora não tivesse sensibilidade. A humanidade, nessa época aqui da segunda cadeia, estava em contato muito estreito com os devas que desenvolveram na primeira cadeia. E eles influenciavam vigorosamente a evolução humana. Então, os devas estavam fortemente ajudando a evolução humana. Os vegetais tinham compulsão para crescimento. No final da cadeia já tinha uma consciência exterior, agradando-se da proximidade com alguns animais, desagradando de outros. Então começava a ter
as sensações. Isso aqui, gente, isso aqui é conhecimento retirado através da clarividência feita pelo Leadbeater e pela Annie Besant, entrando naquilo que é chamado de registros acásticos para trazer essas informações, ou por inspiração, quando Deb Blavatsky falou sobre essas mesmas coisas, sobre a forma de inspiração falava. Porque se a gente procurar vestígios dessa primeira e dessa segunda cadeia, simplesmente não existe. Essas cadeias acabou, não existem mais. É passado, muito passado. Tá? Essa cadeia recebeu o nome do corpo do dia, o corpo da luz, ou também foi conhecida como cadeia criativa. Então essa foi a segunda cadeia dentro desses processos. Lembra que nós falamos aqui, tivemos a primeira cadeia, tivemos uma segunda cadeia, agora nós vamos entrar na terceira cadeia. Então, se a gente quiser vestígios dessas coisas aqui, primeiro, nem existiu no plano físico. Então, simplesmente não existe mais. Mesmo no plano mental da primeira cadeia ou no plano astral, que já tinha a segunda cadeia, se procurar vestígios também não vai achar, porque elas já foram dissolvidas totalmente. Então a única forma de captar alguma informação desse passado longínquo é realmente através da clarividência, entrando naquilo que é conhecido como os registros acásticos, e é ensinado também que fazer pesquisas nos registros acásticos, pesquisas realmente que sejam, vamos dizer, relativamente confiáveis, que totalmente confiável é quase impossível. Os seres que fazem essa pesquisa têm que ter uma experiência muito grande de vivência, de clarividência, e tem que ser auxiliado por mestres de sabedoria, porque senão a compreensão do que está no registro acástico é muito confuso. Por que é muito confuso? Porque nós estamos acostumados a perceber as coisas em termos de passado, presente e futuro. E eu sou uma coisa agora, eu quando jovem era outra coisa e eu quando criança era outra coisa, são em períodos de tempo separados. Então a gente está acostumado a enxergar as coisas numa determinada cronologia. Nos registros acásticos não é desse jeito. Nos registros acásticos, passado, presente e futuro está tudo junto. Então quem vai fazer pesquisas lá dentro e vai tentar trazer para cá, corre muito risco de trazer informações erradas, porque o conceito de tempo é totalmente diferente. Então vou entrar agora um pouquinho na terceira cadeia, que é a cadeia lunar, e vamos falar um pouquinho sobre ela. Nessa cadeia aqui, ó, nós já tivemos um globo no plano físico, e esse globo no plano físico, esse planeta, ele foi chamado de Lua. E esse nome Lua, na realidade, na atual cadeia nossa, o que nós temos como satélite da Terra aqui como Lua é um pedacinho desse planeta que não foi dissolvido e foi atraído pelo novo planeta que foi criado e nessa atração virou a nossa Lua. Então vamos falar dessa cadeia lunar. O globo físico dessa cadeia era a Lua. Eles falam que a atmosfera da Lua era muito pesada, era sufocante, e essa cadeia recebeu o nome de o corpo do crepúsculo. Todos esses nomes estão em consonância com os ensinamentos do Leadbeater, da Annie Besant, e também com os ensinamentos da doutrina secreta. Então, nessa cadeia lunar, os principais do reino animal da segunda cadeia, veja, a segunda cadeia é a cadeia anterior. Os animais da cadeia anterior entraram na evolução humana nessa cadeia. É sempre assim, os animais que têm ex na cadeia anterior, na próxima entra como humano. Nós que somos humanos e tivermos êxito, na próxima cadeia nós vamos entrar como super-homens. Então é sempre desse jeito. Então, oi. É possível um animal não ter êxito? É possível um animal não ter êxito? Sim, é possível. Como é possível essa brincadeira? Porque a evolução, os seres que entram na evolução, você pega aqui, por exemplo, no final da nossa cadeia hoje, só para a gente comparar. Vamos falar que o macaco seja o animal mais evoluído que nós temos. Tá? Depois a gente vai tirar esse mito aqui, à medida que a gente avançar um pouco aqui. Um macaco de hoje é igual a uma formiga?
Não, não é igual. O macaco é muito, pelo menos fisicamente, em termos de mobilidade, em termos de uma série de coisas, o macaco está muito na frente da formiga. Então, se o sistema acabasse hoje, digamos que alguns macacos têm condição de entrar na próxima evolução. A formiga ainda não tem essa condição. Porque uma onda de vida, ela vai continuando na existência. Tem alguns que começam numa onda de vida, como eu te falei, como a ameba, e tem alguns que já começam numa condição mais avançada, porque ele já tinha começado numa condição anterior. Então, por isso que tem. Mas se você fez isso aqui, porque são alguns conceitos que a gente recebe errado, que parece que não tem karma para animais. Tem. O animal também tem karma. Karma é uma lei universal. Tá? Karma existe para tudo. O karma não é só no pensamento? Mas quem disse que o animal não pensa? O animal pensa. Ele tem um pensar limitado perto do ser humano. Mas ele já tem o embrião de um veículo mental que está sendo criado. Então o karma existe para tudo. Porque se não existisse o karma no reino animal, ou seja, o próprio animal vai crescer, mas é um karma diferente do humano, tá? Não dá para comparar esses dois tipos de karma, tá? Porque o karma muitas vezes ele é corretivo, mas o karma também ele é para você crescer, tá? Então se você olhar desse jeito, sobre esse panorama, você vai ver que existem animais que nascem já numa condição, vamos dizer, um animal doméstico, ele nasce numa determinada casa, ele tem um dono que cria dele, nasceu um cachorrinho de raça, foi comprado, então ele tem uma certa condição. E dentro do cachorro tem aquele que nasce vira-lata, vagabundo lá, ou tomba, como eu falei, tomba-lata, né? Tá? Então nasce como tomba lá, sofrendo lá também. Então se não existisse uma progressão dentro do reino animal também, então a gente não vai enxergar justiça nenhuma na justiça de Deus. Então todos os reinos têm uma evolução. O reino mineral tem uma evolução. Se você pegar um pedacinho de carvão e pegar um diamante, não é igual. Embora os dois sejam feitos de carbono. Tá? Aquele que chegou num diamante, ele já passou por tantas experiências, ele já mergulhou tantas vezes no fundo da terra e teve sujeito a pressões e temperaturas altíssimas ali, e foi compactando e chegou uma hora que já é um diamante. E tem outros que estão começando ainda. No reino mineral você vê evolução. No reino vegetal você vê evolução também. Você pega um pedacinho de grama e pega um carvalho gigantesco, não é igual, gente. Não é igual. Tem evolução no reino vegetal. O animal, na minha forma de ver, ele não tem um poder criador da mente. Ele é o quê? Ele não tem um poder criador da mente. Mas pensar, ele pensa. Pensa, claro que pensa. Óbvio que pensa. Demais. Ele não faz como o homem que já cria alguma coisa. Eu fiquei abismado essa semana passada, eu vi a gente não gosta de argentino não, mas aquele papa lá, ele é diferente, ele é argentino, mas ele é diferente, tá? Ele declarou que o animal tem alma. Declarou. Animal tem alma. Tudo que é vida Tudo tem isso aí. Agora, eu ouvi essa declaração de um papa, foi a primeira vez que eu vi. Primeira vez que eu vi. Então tem. O animal, gente, se você olhar direitinho, em alguns aspectos, os animais são superiores a nós. São. Pega uma águia, pega a visão de uma águia comparada com a nossa visão. O cachorro e o gato, por exemplo. O cachorro não dorme num local onde tem uma corrente de água subterrânea até X metros de profundidade. Isso. Ele não dorme, já o gato dorme muito bem. É que existem três tipos de... Existem três formas da gente aprender as coisas. A forma mais rudimentar da gente aprender as coisas, ela é chamada de instinto. Então o animal é o maior exemplo de instinto. O instinto no animal é muito mais forte do que no ser humano. Então ele tem, mas o instinto faz parte da mente. Como é que não tem mente se ele tem instinto? O instinto está lá, são os arquétipos, está lá, ele tem tudo isso. Então faz parte da mente. Essa é uma forma da gente aprender conhecimento. Muito mais. Deixa eu falar, completar esse assunto. A segunda forma da gente aprender, ter conhecimento, é um pouco mais bem elaborado que o instinto. Ela é chamada de razão. Então o ser humano,
já tem um aspecto de inteligência que está mais voltado para a razão e menos voltado para o instinto. Mas é mente do mesmo jeito. A própria razão vai chegar num determinado estágio que a razão não vai resolver mais. Não vai. Ela tem limites. Então, a forma superior à razão da gente trazer conhecimento é chamada de inspiração. Então, você vê instinto, razão, inspiração. O instinto tem fortemente no animal e o vegetal também tem um instinto. Tá? Ela é conduzida pelo instinto. O ser humano tem instinto, nós temos. Tá? Mas nós temos a razão. E os seres humanos mais evoluídos, que estão chegando mais perto de Deus, além de ter o instinto, além de ter a razão, passa a ter também a inspiração. Então a gente olha por esse panorama, a gente começa a entender que realmente os animais são nossos irmãos menores. Simplesmente nossos irmãos menores. E o que nós estamos fazendo com os nossos irmãos menores? Matando e comendo. Não é isso que nós estamos fazendo? Então é isso aí. Então, foi bom você fazer essa chamada aí para a gente ver que realmente o animal, aqui na segunda cadeia, ele começou a evolução humana aqui, tá? E eles entraram na terceira e só vão entrar como mamífero. O mamífero já é o animal mais avançado, já na quarta ronda, tá? Alguns desses animais aqui, ó, eles eram muito inteligentes, muito apegados aos homens. Eles se individualizaram no final da cadeia. O que é a individualização? A individualização é quando um determinado animal tem uma consciência que está evoluindo no animal. Essa consciência é uma alma, mas é uma alma grupo, que tem um monte de animais numa única alma. Chega numa determinada época que tem um animalzinho que já está tão... É um cachorro doméstico, vai. Aqueles já foi criado muitas vidas, já imita os humanos. Os cachorros imitam os humanos, eles aprendem pela imitação. Tá? Hoje eu estava vendo na televisão lá, mostraram um cachorrinho lá, surfando melhor do que muita gente que não surfa igual o cachorro. Ele aprende. Tá? Então, esses animais que eram muito inteligentes, eles começaram a se individualizar. Essa individualização ele está debaixo de uma alma-grupo, separa da alma-grupo, e na separação da alma-grupo, ele fica sozinho, não tem mais uma alma-grupo que cuida dele, e ele começa a evolução humana. É isso que se chama individualização. Tá? Então aconteceu a individualização desses animais que vieram da segunda cadeia, entraram aqui, tá? E na quarta ronda, tá? Esses animais aqui, ó, deixaram a cadeia lunar como arhates. Arhates é o equivalente do mestre de hoje. O mestre é a meta para o ser humano hoje. A meta para o ser humano na cadeia anterior não é a quinta iniciação, era a quarta iniciação. Então aqui você vê uma evolução do animal na segunda cadeia, entrou na terceira cadeia como animal, no final da quarta ronda eles já eram seres humanos desenvolvidos. Então não fizeram a evolução animal inteiramente na cadeia lunar, eles já tinham feito parte dessa evolução na cadeia anterior. Então quando a gente fala que começa uma onda de vida animal numa determinada cadeia, já vem animais mais evoluídos e menos evoluídos. Então por isso que tem essa miscelânea todinha aí deles, né? Então entre esses animais aqui, ó, que passaram aqui na quarta cadeia, aqui, entre eles tinham dois seres, tá? Que na época lá eram conhecidas como Marte e Mercúrio. Marte é Mória, Mercúrio é Cutume. Então aqui eles tinham esses nomes na cadeia anterior, e Mória e Cutume são os mestres que orientaram a fundação da Sociedade Teosófica. Então aconteceu, a individualização tem processos natural de acontecer. O animal, o Mória e o Cutume, para quem lê a obra que fala mais em detalhes sobre isso, esses animais eles se individualizaram, entraram na evolução humana, porque existiam tribos lá, então eles eram, vamos dizer, criados numa determinada tribo lá, por algum ser lá, né? E eles defendiam os donos dele à custa da própria vida. Então a gente lê, tem que ler o livro inteirinho, tem que ler a Doutrina Secreta para entender isso aí direitinho. Tem que ler também o Sistema Solar do Arthur Powell. Então ele mostra lá que alguns animais lá
foram atacados por uma outra tribo selvagem e eles, por amor aos donos deles, defendiam os donos dele com unhas e dentes, até morriam para defender os donos dele. Então, vamos dizer, nesse momento que mostra muita coragem, nesse momento que ele mostra muito amor para o dono, aquele animal que está dentro de uma determinada grupo, ele se separa. E em ele se separando, então ele deixa, vamos dizer, o ponto ápice da evolução animal e entra na evolução humana, começando a evolução humana como um ser bastante atrasado, um ser humano selvagem. Assim é o negócio. Então, a grande parte das evoluções acontecem por coragem, intrepidez, por amor, por algumas coisas que são legais, e essas ações que eles produzem é que leva um determinado animal a se separar da alma grupo e entrar num outro tipo de evolução. Então, são meios corretos da individualização. Os meios corretos é um animal que se individualiza pela vontade, pelo intelecto, pela sabedoria, pela devoção que eles têm pelos humanos. Então chega numa hora que esse tipo de ações aqui da vontade, do intelecto, eles acabam se desgarrando de uma evolução numa alma grupo e se separam. Então assim, esses seres entram na evolução humana e eles entram como seres bem pré-históricos. O ser que é individualizado e entra na evolução humana, ele não começa como um cientista, não. Ele começa como um indígena realmente bem primitivo. Assim esses processos de individualização dos animais. Mas nem só dessa forma acontecem individualizações. Acontecem também individualização pela vaidade. Vocês não conhecem cachorro vaidoso, não, né? Cachorro vaidoso é aquele que a dona dele é mais vaidosa do que ele ainda. Leva ele no cabeleireiro, faz cirurgia plástica nele, leva ele lá para... Ele está cheio aí. É só ver. Então o bicho ele acaba fica, como se diz, ele é melhor do que os outros. Ele nem chega à bunda dos outros. Então que ele é melhor, brincando, ele vai lá e faz isso. Mas assim tá? Então assim a individualização acontece também pela vaidade, pelo orgulho, às vezes pela admiração excessiva, pela afeição excessiva, por medo excessivo, por raiva excessiva. Quando tem muito medo, ele se desgarra também da alma grupo e se individualiza também. Quando ele está com muita raiva, o animal está com muita raiva, então ele se desgruda também e também se individualiza também. Tá? Seria uma situação de choque? É quase que um choque. É quase isso. Isso. A diferença entre esse grupo e esse grupo aqui é mínima. Todos os dois entram na evolução humana como seres selvagens. Mas esses que entram na evolução selvagem aqui, eles são dóceis, são afáveis, são amistosos. E esses que se individualizam dessa forma, eles são selvagens, guerreiros, antropófagos, essas coisas todas. Então aqui vale a pena a gente fazer um paralelo e ver como é que nós estamos tratando os nossos animais hoje. Porque hoje, no meio de nós, tem seres humanos, uma Madre Teresa de Calcutá. Ela passou por um processo de individualização parecido com esse aqui no passado. E tem um Hitler. Um ser humano como esse, eu estou só dando um exemplo, eu não sei se o Hitler é assim, tá? Só para a gente ter uma figura na cabeça, tá? Ele fez uma individualização por esse tipo de coisa. Então, os nossos seres humanos de hoje, que nós convivemos com esses seres humanos são o resultado da individualização da cadeia anterior. Então, nós temos no nosso meio, como eu falei, seres muito bons e temos seres muito ruins. E quem que é o culpado por esse tipo de coisa? O animal só tem raiva e medo do ser humano. Você não vê um animal com medo do outro, você não vê um animal com raiva do outro,
Um animal mata o outro, mata, mas ele mata só para comer, acabou a fome, ele não é agressivo. Enquanto lá, não é. Mas esses animais, quando eles pegam o ser humano e o ser humano, hoje nós não estamos matando os animais no atacado. Nós não estamos matando no varejo, nós estamos matando no atacado. Tá? Só no Brasil, hein? Nós mantemos vivo 30 bilhões de animais por ano. 30 bilhões de animais nós matamos, deixamos vivos para matar e para comer. Aí inclui galinha, peixe, inclui tudo, tá? Todos os animais que a gente mata para comer. Todos esses animais que estão morrendo desse jeito, eles morrem. Você acha que a vaca, quando vai para o matador, ela vai, legal, vou virar carne para vocês comerem? Ela morre com raiva, muita raiva. Então, se um ser como esse passa pela transição, o ser humano que vai aparecer na próxima cadeia, por essa transição, vai ser triste. Então, se nós temos tristeza no nosso meio hoje, é graças aos seres humanos da cadeia anterior que não souberam fazer a transição dos animais. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso e verificar. Aí eu pergunto, como é que nós estamos tratando hoje os nossos animais? Porque é esses animais que nós estamos tratando que vão ser grande parte dos seres humanos da próxima cadeia. Então, se eles se individualizam através da vontade, do intelecto, sabedoria, devoção, amor, conhecimento, seja o que for, vai ser a próxima humanidade, vai ser uma humanidade legal. Mas se os animais, a grande tendência da próxima humanidade vai ser aqueles que vão fazer pelo medo, pela raiva, principalmente. Então nós somos o responsável da próxima humanidade. E nós vamos estar lá na próxima cadeia e nós vamos ser os condutores dessa nova humanidade. Você já imaginou? Mesmo que a gente se torne um mestre de sabedoria na próxima cadeia, ou não, a gente entra na próxima cadeia como humano novamente, nós vamos conviver com esses seres que estão se individualizando agora. Aí você vai nascer num mundo onde vai ter selvagem, antropófago, aquelas coisas tudo, e falar, Deus foi malvado comigo. Malvado é uma... Foi você mesmo que ajudou nessa transição aí e contribuiu para a formação desses novos seres humanos. Então a gente tem que olhar para os nossos animais e fazer realmente uma introspecção e ver o que eu posso fazer para realmente auxiliar nessa transição, tá? Então essas maneiras erradas aqui, ó, provocadas pelas atitudes erradas dos homens, que o animal, por si próprio, na natureza, como eu estou falando, ele mata para comer, acabou a fome, ele não mata mais. A gente olha nesses filmes aqui que mostram a África, tem gazelas pastando e leões andando dentro dele, enquanto o bicho não bate a fome, eles convivem numa boa. Quando a fome vem muito forte, eles matam e comem, tá? Assim como existem os animais herbívoros, que nem matam, né? Então o ideal seria que tudo fosse herbívoro. Um dia a gente vai compreender o porquê que existe tudo isso. Então aqui, ó, é uma das formas de a gente entender, ver o passado, aprender com o passado para evitar o erro no presente. E eu sinto muito afirmar, nós estamos fazendo tanto erro como fizeram os seres humanos da cadeia anterior, estão aprendendo, fazendo a mesma coisa, a mesma porcariada nós estamos fazendo, tá? Aqueles que foram individualizados de uma forma correta, na Lua, entraram como homens primitivos, mas veja que não eram nem selvagens nem brutais. E aqueles que foram da forma errada, também entraram como homens primitivos, mas antropófagos, brutais e cruéis. E a gente vê que existem, mesmo nas tribos indígenas, que são os mais atrasados, você vê índio que realmente tem uma índole pacífica. E você vê aqueles seres que são brutais, antropófagos e são cruéis. Guerra, mata o outro, come o outro, comeu o coração do outro porque eu vou pegar a força do outro, a sabedoria do outro. Então é assim que acontece. Então o responsável por esse tipo de humanidade é a humanidade anterior. Então a gente carrega, nós estamos fazendo um determinado karma do nosso planeta aqui,
pelo fato de nós estamos matando pelo atacado, nós estamos gerando um karma coletivo tão grande, que na próxima cadeia nós vamos ser os condutores dessa humanidade primitiva, que nós já não somos mais primitivos, nós já estamos um pouco mais avançados, pelo menos em intelecto e inteligência, nós já estamos um pouco mais avançados, mas se a gente não vencer a evolução humana, entramos na próxima cadeia como humanos mais uma vez e recebemos essa humanidade que está saindo dos reinos animais agora. Aí a gente vai chegar lá na frente e vai reclamar que foi Deus que fez essa porcariada toda aí. Aí a gente vai ver que Deus não fez nada, Deus não faz nada, quem faz tudo somos nós. Tá? Então tem alguns seres que se individualizaram na quarta ronda, que foi o Marte e o Mercúrio, eles já individualizou na quarta ronda, né, Marte e Mercúrio, aqui já está na sexta ronda agora, tá? Então eles começaram a ensinar essa humanidade primitiva, essa que estão vindo, que vieram realmente dos animais da anterior. Então eles começam, é como estou falando, se a gente chega na próxima cadeia e entramos como humanos, nós vamos receber essa humanidade primitiva e nós vamos ser os condutores dela. Assim é, tá? Então nessa época o país lá nesse globo que era chamada de Lua era um país civilizado, a população, né, exigiu do governante do planeta lá o extermínio desses selvagens, esses seres humanos terríveis. Então aqueles que vão falar, nós vamos chegar lá na próxima cadeia, vamos conduzir essa humanidade nova. Aí a gente vai se arrepender e vai pedir, vamos exterminar todos esses caras aqui para ter um mundo melhor. Então esse período é chamado de o grande dia do juízo da cadeia lunar. Onde, que é esse período? Nessa cadeia, aqueles que tinham sido aprovados viram mestre de sabedoria e aqueles que não tinham aprovado vão entrar num estágio similar ao sono para esperar a próxima cadeia e recomeçar a evolução. Então esse é o dia do juízo. Cada cadeia tem o dia do teu juízo. Então nós estamos próximos já do dia do juízo da cadeia do nosso sistema. Não falta muito, tá, gente? Já estamos próximos. Nós estamos na quarta cadeia. Você pode ver que na quinta, como eu estou te falando, a gente começa a voltar para Deus. Na sexta, mais perto de Deus. E na sétima, voltamos ao estágio inicial. Então a tendência de que quem vai ficando na quinta, na sexta e na sétima são aqueles que realmente fazem jus e merecer esse tipo de evolução. Quem não faz, por isso que o dia do juízo da cadeia, a gente fala, ainda tem 3 cadeias para acontecer. Não, ela acontece antes. Tá? E esses que realmente são reprovados, não podem fazer parte da humanidade da quinta, da sexta e das sétimas cadeias, vão entrar naquilo que é chamado de uma sonolência, aguardar uma cadeia apropriada para ele. Então essas pessoas aqui, ó, que realmente foram, fizeram parte dessas que foram aprovados dentro da cadeia lunar, eles vão ser conhecidos como senhores da Lua. É a quarta iniciação Arhats. Então o êxito da cadeia anterior, que é o êxito da cadeia lunar, vão aparecer aqui então como Arhats, quarta iniciação, assim vai ser essas almas. Tá? Aqui agora chegou na sétima ronda da cadeia lunar, então se você lembrar bem, a sétima ronda é a última. Lembra, 7 rondas tem? Então nessa cadeia, está na sétima, última ronda. Assim que a onda de vida passa num determinado globo, aqueles que não podem continuar, latência, e só reencarnam na próxima cadeia. Tá? Alguns já aconteceu até na ronda anterior. Não tinha condição nem chegar na sétima ronda. Já tinham sido separados já. Tá? Quando a onda de vida deixa o globo, ele entra em desintegração, já que é a última ronda. Tá? A onda de vida estava no terceiro globo. Um pequeno grupo de Arhats, que são os senhores da Lua, já tiveram a missão de construir a quarta cadeia terrestre. Mas como? Não tem que acabar uma cadeia para depois começar outra, não tem um para lá e entre um e outra? Sim, tem. Mas tudo que vai ser construído tem que ter projeto. Então já começa-se a trabalhar no planejamento da construção
de uma nova cadeia. Parte do grupo que se individualizou de maneira errada foi expulsa dessa cadeia individualizada, quer dizer, é aqueles animais que foram individualizados pela raiva, pelo medo, aquelas coisas todinhas, e eles só vão entrar novamente na atual cadeia nossa, naquilo que é conhecido como continente Atlântico, que já vai ser a quarta civilização, e eles vão aparecer lá, a gente vai falar depois, como senhores do rosto sombrio. Seriam os seres menos atrasados, tá? Os menos atrasados entram na cadeia terrestre na quarta ronda, tá? Na quarta ronda. Aqui, esses aqui já vão entrar na quarta civilização, que é a civilização Atlântica. Então aqui ainda na sétima ronda lunar, o globo B e C, alguns atingiram o nível de Arhat, deixou a cadeia. Quando deixa a cadeia tem alguns caminhos, porque quando você deixa a cadeia, porque você concretizou a tua evolução, nem todo mundo que concretizou a evolução continua na cadeia ou na próxima cadeia, que é que vai ser depois dessa nossa cadeia. Alguns vão para outros sistemas solares, vão para outras evoluções. Na realidade, é dito que a grande maioria dos seres que se individualizam e que se tornam super-humanos, simplesmente voltam para Deus e não continuam mais nesse mundo aqui. Que, no meu modo de entender, no fundo é o melhor caminho, que voltar para cá é encrenca. Você vai voltar para cá para conduzir essa humanidade, essas coisas aí, vai ser complicado. Mesmo que você esteja, vamos dizer, uma compreensão bem maior, que tu é um mestre de sabedoria, tu vai sofrer, que você vai ver o sofrimento que está acontecendo. Então, aquela camada que volta para Deus é a camada mais rápida. Mas tem aqueles que continuam na cadeia para ajudar no processo de evolução. É dito que entre uma cadeia e outra não passam de 100. Esses mestres que realmente continuam aqui para fazer esse trabalho, que chegaram no máximo da evolução humana e continuam na próxima cadeia ainda nesse mundo. A grande força simplesmente volta para o plano espiritual e não sai do mundo criado. Tá? Um desses grupos de uma divisão de senhores da Lua começou a evolução das formas na cadeia da Terra. Tá? Sétima ronda, no globo D, era o período da morte da Lua. A imensa maioria dos habitantes passou para o Nirvana lunar. Então, o que é Nirvana lunar? Que vai àquela região onde a manifestação deixa de existir e só tem o plano Nirvana, não tem manifestação nenhuma. É aquilo que vai dizer, entra quase que no Pralaya. A grande maioria entra lá a fim de aguardar a próxima cadeia terrestre, né, para realmente criar um novo palco para eles continuarem a evolução deles. Então eles vão ficar no Nirvana lá aguardando uma próxima oportunidade para continuar a evolução humana. Isso é péssimo, porque o espírito, quando ele está na encarnação, não sei por que ele encarnou, é difícil a gente explicar isso aqui, tem um monte de explicações que eu já dei, mas nenhuma me convence absolutamente. Mas quando ele entra, o objetivo dele é entrar, aprender o que tem que aprender e voltar. Tá? Então, se ele passa por uma cadeia inteirinha e volta, acabou a cadeia e não concretizou a evolução dele, então ele tem que ficar na próxima cadeia preso mais uma vez. Para o espírito, do ponto de vista espiritual, isso é péssimo. Do ponto de vista do ser que está reencarnando, ele não tem consciência de que ele é um espírito, então tanto faz. Mas, na realidade, a personalidade, ela tem uma consciência separada, mas quando ela morre, ela recupera a consciência da alma. E quando a alma recupera a consciência e vê que uma determinada encarnação não resolveu nada para ela aprender a sair do mundo, é uma encarnação perdida. Então é esse que é o grande problema quando a gente está que nem nós aqui, ó, estão numa fase intermediária. Nós ainda não temos a consciência total do espírito, mas a gente já tem um pouquinho dessa consciência, tanto que a gente procura grupos como a Sociedade Teosófica, como outros grupos, Rosa Cruz e outros grupos aí, estão procurando porque a gente já está percebendo que realmente tem algum propósito esse tipo de coisa. Então esse é o grande problema de nós como seres humanos, passar uma encarnação inteirinha
sem ter consciência de que você é uma alma encarnada. Aí quando você morre, você volta a recuperar a consciência de que você é uma alma, tu olha para trás e fala, mas que merda que eu fiz, viu? Fiz nada do que eu tinha que fazer. Nada. Aí você vai chorar o leite derramado. Mas não adianta chorar o leite derramado, o leite derramou, cara. Já foi. Já foi. Então assim vai, tá? Então aqui nós estamos na 7ª onda, no globo D, ainda tem onda de vida no E, no F e no G. No G, o Buda, o Maitreya, você vê Buda e Maitreya. Buda e Maitreya são os dois seres mais evoluídos da atual cadeia. O Buda e o Maitreya, na cadeia anterior, na 7ª onda, eles tiveram somente a primeira iniciação. Ou seja, o Buda não era Buda, o Maitreya não era Cristo. Eram dois seres que estavam em evolução na cadeia, primeira iniciação. Para ter êxito nessa cadeia anterior, eles tinham que ter tido a 2ª, a 3ª e a 4ª iniciação. Mas quem já teve a primeira e são aplicados, então já está perto de concretizar isso aqui. Então a gente vê aqui na história aqui, ó, que Buda e Maitreya, eles se tornaram 5ª iniciação, 6ª, 7ª, depois, né? Na cadeia terrestre, não na cadeia lunar. Então a gente começa a olhar para isso aqui, quando a gente começa a ver essas coisas aqui, então a gente vê, nós estamos hoje, temos a possibilidade de ter a primeira iniciação a qualquer momento. É questão de vontade, de se aplicar. Então se a gente se aplicar, a gente chega num nível que o Buda e o Maitreya estavam na cadeia anterior. Ou seja, o Buda e o Maitreya são aqueles seres esplêndidos, há relativamente pouco tempo atrás, estavam onde nós estamos hoje. Simples assim. Então vale da aplicação que cada um de nós faz. Se eu escrevo essa palavra Maitreya, Maitreya lembra um pouco aquela palavra francesa maître, que é o chefe dos serviçais do restaurante. Qual a palavra? Maître. Não tem nada a ver. Mas lembra um pouquinho. Não tem nada a ver. Absolutamente nada. Tá? Maitreya, na realidade, é um nome mesmo, assim como o Gautama é um nome. Tá? O Gautama, ele tem o cargo do Buda. O Maitreya, ele tem o cargo do Cristo. Tá? Então é um nome. Tá? Maitreya é um ser que já está lá perto da 8ª iniciação e ele é a consciência crística. Ele é uma encarnação da consciência crística. O Buda, o Gautama, ele é uma encarnação da consciência búdica. Tá? Mas não vejo nenhuma relação com o que você falou aí, não. Então aqui, ó, quando a gente... Vamos falar aqui, no final da nossa evolução aqui agora. Digamos que nós sejamos aprovados. Chegamos na 5ª iniciação. Quem é chegar na 5ª iniciação? Lembra que na cadeia lunar era a 4ª iniciação. Nessa atual cadeia é a 5ª, a meta. Na próxima cadeia, a meta vai ser a 6ª iniciação, vai ser mais difícil ainda. Buda e Maitreya conseguiram a primeira iniciação deles na cadeia lunar. E a 5ª, que seria, pode ir embora? Até a 5ª tem que ter para poder ir embora, voltar para Deus e sair do mundo. Então eles atualmente não têm essa possibilidade para eles? Eles poderiam ter ido embora. Não na primeira, na lunar. Depois você vai ver, ele vai aparecer de novo quando a gente falar da cadeia terrestre, quando eles tiveram a 5ª iniciação. Então os seres, quando têm a 5ª iniciação, eles têm a opção de ir embora. Não, acabou, aprendi o que eu tinha que aprender nesse mundo estranho aqui, vou voltar para Deus, que lá é muito melhor do que aqui, não quero mais saber dessa brincadeira não, estou fora. Tá? Então assim é um dos caminhos que aparecem, que é chamado Dharmakaya. Então a mônada que entrou no mundo em evolução, ele sai, não tem nada abaixo da mônada. Não tem Atma, não tem Budi, não tem Manas, não tem corpo físico, nem corpo astral, nem corpo mental. É mônada, é espírito puro. Então esse é um dos caminhos que aparecem. Me parece que esse é o caminho onde a grande massa dos seres que terminam a evolução realmente acontece aí. Tá? O Buda e o Cristo tiveram a oportunidade, porque eles chegaram no Nirvana, tiveram a 5ª iniciação.
Aí dizem a história que eles olharam para trás, viu tanto sofrimento, tanta tristeza que ficou no mundo, que eles abdicaram de voltar para Deus para continuar aqui para ajudar aqueles que ainda não aprenderam. É um gesto de nobreza extrema. Tá? Porque tem uma lei que diz, para você poder voltar nesse mundo, tu tem que ter um pedacinho de karma. Se você não tiver karma zero, ou seja, venceu tudo, tu não volta mais. Então o Buda, o Maitreya, eles seguraram um pouquinho de karma para poderem voltar aqui. Então é ensinado de que o próprio Buda e o próprio Cristo, o Maitreya, vai chegar uma determinada época que eles vão ter que encarnar de novo para acabar com esse restinho de karma que ficou para trás ainda. Então você vê que realmente tomar uma decisão dessa. Vamos falar o seguinte, você recebeu uma missão do teu pai de ir para o Afeganistão. Aí tu foi lá para o Afeganistão numa guerra. Um coronel mandou você ir para lá. Você foi lá, guerreou lá, aí obteve o direito de voltar para casa. Acontece isso nos militares. Aí quando tu chega lá, você olha para o Afeganistão lá para trás, não, tem muita gente sofrendo aqui, vou ficar aqui para ajudar. Tem que ter coragem, né, de ficar lá. E não voltar para casa. Você tem o direito de voltar para casa. Você chegou na quinta iniciação. Tá? Então, realmente, esses seres que aqui ficam não é o caminho da Dharmakaya, é um caminho que é chamado Nirmanakaya. É um outro caminho que aparece também. Assim como tem outro, um chamado de Sambhogakaya. Esse caminho chamado Sambhogakaya são seres, mônadas, que retêm o veículo no plano átmico, no plano búdico e no plano manos. Eles retêm. Eles são muralha protetora, são barreiras energéticas para ajudar o mundo a continuar. Aí aquela Nirmanakaya. A Nirmanakaya ela retém não só Atma, Buddha e Manas, como retém também os átomos permanentes para poderem reencarnar novamente. Então esse caminho Nirmanakaya é o caminho do Buda, é o caminho do Cristo. Eles têm inclusive os átomos permanentes para gerarem novos corpos físicos. Então aqui nós vimos 3 caminhos que podem aparecer. Outro é se tornar membro da hierarquia oculta. Tem membros da hierarquia oculta que só trabalham lá nos planos superiores, não reencarnam aqui. É um outro caminho. Tem outros que entram só na próxima cadeia, como construtor da cadeia. Tem outros que entram na evolução dévica, passam então para a evolução angélica, e o último vermelho não está ajudando, tá? Grupo de apoio ao logo solar. Tá? Então são caminhos que vão aparecer, cada um de nós, depois que nós tivermos a quinta iniciação, vamos optar por algum desses caminhos aqui. Isso aqui é mera curiosidade, tá? Seus me fazendo uma analogia com o nosso dia a dia, seria o exemplo daquele cidadão que está desde jovem trabalhando, já está velhinho, vai se aposentar, abre mão da aposentadoria. Continua trabalhando. É isso aí. Algo parecido com isso. Por que eu falei que isso aqui é mera curiosidade? Curiosidade no sentido, é bom você saber que existem essas possibilidades. Mas quem toma essa decisão não é a personalidade. Quem toma essa decisão é a mônada. Então tem determinadas mônadas que quando entraram no mundo, elas têm um destino, vamos falar assim, de continuar no mundo mesmo depois de que vencer a evolução humana. Essas são as mônadas que escolhem o caminho Sambhogakaya, Nirmanakaya, hierarquia, que oculta isso aqui. E tem outras mônadas que entraram nesse mundo evolutivo e o destino delas é a vestidura da Dharmakaya, ou seja, aprendeu, fez o que tinha que fazer, volta para Deus e estou fora, não entro mais nesse mundo. Como se diz, é egoísmo você optar por esse caminho? Não é egoísmo. Não é egoísmo, você fez jus por isso. Você fez jus por isso. E outra coisa, se esse mundo aqui é um mundo escola, um mundo para ser escola precisa de um Buda, precisa de um Cristo, não é verdade? Mas um mundo para ser escola precisa de um diabo também. Que um mundo sem um diabo, ele não é um mundo de tudo é bom, tudo é paz, tudo é alegria. Então quem é que evolui no mundo desse? Vem fazer turismo aqui.
Então, o diabo aqui tem uma missão bem legal. É para você entender que esse mundo aqui não é mundo para fazer turismo, não. É para você entrar, aprender e cair fora. Tá? Então, a grande maioria, realmente, das mônadas que vencem a evolução, voltam para Deus. O que é que vai fazer lá em Deus? Tem menor ideia. Tem menor ideia. Já li, estudei pra caramba. Mas nenhum ser fala o que acontece do Nirvana para cima. O Buda, quantas e quantas vezes os discípulos dele chegavam para ele e falavam: Buda, conta para nós como é que é um negócio lá em cima. Ele simplesmente fechava a boca e não explicava nada. Fala, você tem que experimentar, você tem que vivenciar, não tem palavras para explicar o que é lá, esse negócio lá do outro lado. Só experimentando. Tá? Então aqui a grande tendência é que grande parte da humanidade que chegar na quinta iniciação entre realmente no caminho, voltar para Deus e deixa que fique nesse mundo aqueles seres que vêm dos reinos anteriores e vão acompanhando, mas eles precisam de alguns para conduzi-los. Para esses alguns que vão conduzir essas humanidades novas que estão surgindo dos animais, das cadeias anteriores, aqueles que por destino escolheram uma desses outros caminhos que vão aparecer depois da quinta iniciação. Lembrando que a quinta iniciação é obrigatória a todos os seres. Quem assistiu a aula dos mestres de Ascenda, a gente falou das iniciações lá. Quiserem lembrar de novo, pega a aula gravada ou pega o PowerPoint que eu mandei, onde mostra tudo isso aí. E a transição entre cadeias é simples assim. Ó. Cadeia lunar, 7ª ronda, cada globo que vai saindo entra em Pralaya. Saiu do última ronda, saiu do A, foi para o B, ele entra em desintegração e entra em Pralaya. E a partir do Pralaya, cria-se a próxima cadeia, onde os êxitos aqui dessa cadeia, o que é êxito dessa cadeia aqui lunar? Aqueles que atingiram a 4ª iniciação, aqueles que chegaram a Arhat. Tá? Esses aqui entram nesse Pralaya, parte deles entram na construção da nova cadeia. Parte deles vão para o Pralaya lá e simplesmente ficam com Deus. E para a gente entender o que acontece lá, a gente tem que mergulhar aqui para saber. Porque não está escrito por nenhuma obra. Nem doutrina secreta, nem Bíblia, nem Alcorão, não tem nenhuma obra que realmente mostra o que acontece depois que a gente volta para Deus. Tá? Mas todos eles falam a mesma coisa. É muito melhor do que aqui. Muito melhor do que esse mundo criado. Tá? Muito melhor. Tá? Assim vai. Aí a cadeia lunar tem um resultado. 4ª iniciação Arhat é um resultado. Aqueles que chegaram à evolução humana é outro resultado na cadeia. Esses humanos aqueles que não chegaram a Arhat, mas já estavam no caminho. Tá? Hoje eles já são até adeptos. Pessoas que estavam próximo do caminho, tá? E se destaca na nossa humanidade aqui. Ó, tá? Entre eles apareceram Moria, Kuthumi. Eles entraram, já estavam perto do caminho. Veja bem, aí não é nem o Buda nem o Maitreya, que o Buda e o Maitreya, tá? Eles não chegaram a Arhat, mas já tinham tido uma primeira iniciação. O Marte, o Mori e o Kuthumi tiveram as iniciações já aqui. Tá? Rejeitados, humanos rejeitados no juízo final, entram na nossa próxima cadeia e continua a evolução humana. É outro resultado. Então, os homens têm 3 categorias de homens dentro dessa resultado. Tem os homens lunares da 2ª ordem. O que é homem lunar da 2ª ordem? São aqueles seres que começaram o processo de individualização, mas não completou. Está fazendo, está na transição. Tá? A diferença do animal e do humano é que o animal é alma grupo. No humano, cria-se um veículo chamado veículo causal, e esse veículo causal é o veículo que acumula as experiências das novas encarnações.
O animal, quando morre, a experiência dele volta para a alma-grupo. O ser humano, quando morre, a experiência vai para o corpo causal. Então, esses homens lunares de segunda ordem aqui, ó, o corpo causal dele ainda não estava totalmente formado, estava em transição. Tá? Tem outros tipos de homens animais lunares, tá? Aqueles que as mônadas já estão olhando lá e já está uma mônada nova, uma mônada que vai entrar na evolução humana, né? Já está querendo catar um animal desse, né? Mas ainda nem começou a construção do corpo causal. Tem apenas pequenos fios de matéria átmica, ou seja, é um estágio ainda anterior àquele. Outro tipo de evolução da cadeia lunar são os animais lunares, que vão ser individualizados na segunda ronda da cadeia terrestre. Então, são animais ainda na Lua, entraram na cadeia terrestre, já na segunda cadeia, na segunda ronda da cadeia terrestre, eles já entravam no reino humano. Animais lunares, que só vão ser individualizados, não na segunda ronda, mas na terceira ronda da cadeia terrestre. Tá? Mais alguns resultados. Os animais mais baixos, terceira classe, vão ser individualizados só na quarta ronda da cadeia terrestre. Quarta ronda é a ronda atual, tá? Então, nessa ronda atual, ainda aconteceu individualização. Chega numa determinada hora que não há mais individualização, tá? Mas ali ainda tem. Tem vegetais lunares que hoje entraram como animais, minerais que entraram como vegetais, terceiro reino elemental na Lua entrou no reino mineral, o primeiro reino elemental terrestre veio de uma nova fonte do Logos. Então, assim é o objetivo e o resultado de uma determinada cadeia. Falamos um pouco mais sobre a cadeia lunar, porque ela tem uma influência muito grande em nós. Tá? Nós somos os resultados da cadeia lunar. Se nós entramos na cadeia terrestre como animais ainda, nós como consciência, tá, gente? Pelo amor de Deus, não vai entender que nós como pessoa já foi animal. Nós nascemos humanos e morremos humanos. Simplesmente assim. Agora, nós temos uma consciência que nos gera. Então, é essa consciência que nos gera que na cadeia anterior, muito provavelmente, parte de nós terminamos a cadeia lunar como animais e fomos individualizados na cadeia terrestre. Pode ser também que alguns de nós já estivessem como humanos na cadeia anterior e continuamos como humanos nessa cadeia. Isso não tanto faz. É só para a gente compreender de onde nós viemos e para onde nós vamos. É mais importante a gente entender para onde nós vamos. Hoje somos seres, a consciência que nos gera seres humanos. A consciência que gera seres nesse mundo material é um castigo para a consciência. Entre aspas, tá? A gente não compreende os motivos de Deus, tá? Mas sair de um lugar onde é dito que é pura bem-aventurança e entrar num mundo da dualidade como é esse mundo nosso, é você sair da Suíça e ir para o Afeganistão. Muito pior do que isso. Muito pior que isso. Então nós temos que ter a compreensão que nós entramos na escola, mas nós não podemos ficar muito tempo na escola, ficar tomando bomba. Para a consciência que nos gera um castigo. Ah, mas dando-se a consciência, o que interessa sou eu. Mas veja bem, né? Vamos entender direitinho essa história, porque nós somos a consciência, só não lembramos. Sei o que saiu aqui. Esse era o ano passado, né? Vê se voltou lá. Vamos falar da cadeia terrestre agora.
Lembrar que a cadeia terrestre é a quarta cadeia. A quarta cadeia, recapitulando, globo A, B, C, D. D é o planeta Terra. Nós já tivemos uma ronda, uma segunda ronda, uma terceira, estamos na quarta ronda. Sempre desse jeito. A onda sai do A para o B para o C, do C para o D, do D para o E, do E para o F, tá certo aí? Do F para o G, assim vai. Tá? Isso é uma ronda. Completou uma ronda, a onda sai do G, volta para o A, faz uma segunda ronda. Veja aqui, ó, o nosso mundo criado, nós rondamos mundos mentais, mundos astrais e mundos físicos. Mas eu quero que você entenda uma coisa: um mundo, para ser físico, a Terra é um planeta físico. Um planeta físico para existir, o mesmo globo que é o globo da Terra, tem um mundo astral, tem um mundo mental da própria Terra. Sempre é desse jeito. Não tem como ter matéria física sem existir matéria astral, matéria mental. Só que esse globo aqui, por exemplo, que é um globo astral, ele só tem matéria astral, mental para cima. O Terra não. O globo Terra tem matéria mental, tem o globo Terra etérica, tem o globo Terra astral, tem o globo Terra mental, búdico, que vai por aí afora. Tá? Tanto que é assim que a gente morre. Quando a gente morre, não quer dizer que a gente vai para um globo mental diferente. Não. Nós continuamos no globo Terra, mas o globo Terra tem uma contrapartida astral. Então nós morremos no planeta Terra, continuamos no planeta Terra. Não é uma onda de vida que vai de um globo para outro. A onda de vida é quando vai tudo. Mas quando nós dormimos, nós continuamos na Terra. Não que a gente vai para um globo astral F. Não, nós continuamos no globo D, mas o globo D tem uma contrapartida astral também. Desse jeito é a situação total. Agora, chega uma determinada época que o globo entra em obscurecimento e a onda de vida sai e não deixa de existir uma espécie de vida de onda física. Passa a ter vida só etérica ou só mental, à medida que vai circulando assim. Então assim vai. E assim a gente faz isso aí 7 vezes. 7 vezes. Então a cadeia terrestre é desse jeito. Então a cadeia terrestre tem 7 rondas. Vamos falar um pouquinho disso aí. Então a cadeia terrestre, ela foi criada quando a onda de vida, no último globo da cadeia lunar, alguns senhores da Lua recebeu a missão de criar os arquétipos do globo terrestre. Arquétipo é projeto, tá? Arquétipo é no plano da mente, não o globo físico propriamente dito. Quem estuda Jung, o Jung fala claramente sobre isso. No mundo da mente tem os instintos e tem os arquétipos, tá? Então está lá. Então, à medida que o primeiro globo da cadeia lunar se desintegrava, o primeiro da cadeia terrestre começava a construção dele, mas nos níveis superiores ainda. Aí, porque a cadeia como um todo, ela está em Pralaya. Então, a Terra é viva, já falei sobre isso. A vida, quem molda a vida da Terra é um espírito da natureza, não é um ser da evolução humana. É um espírito da natureza, é da evolução dévica que gera o planeta Terra. E a Terra, para ele, é uma encarnação. Então, esse anjo tem uma encarnação que é a cadeia terrestre. A encarnação anterior desse anjo era a cadeia lunar. Outra cadeia, segunda cadeia, foi outra encarnação desse grande ser. Você vê que a ordem de tempo entre uma encarnação humana e a encarnação planetária é bem diferente, tá? Então assim vai, tá? Esse espírito, tá? A gente sabe muito pouco sobre ele, muito pouco. O ocultismo diz que esse espírito se chama Gaia, tá? Por que nós sabemos muito pouco sobre ele? A gente dá atenção para um micróbio que mora aqui dentro da gente? Você dá atenção para ele? Você só dá atenção quando ele infecciona, aí você dá atenção.
Mas se você não está infeccionado aqui, está cheio de bactérias aqui vivendo dentro de você, você não está nem aí com ela. Para o espírito, esse da Eva, que é a vida da Terra, nós para ele é a mesma coisa de que um micróbio é para nós. Assim como nós não damos atenção para um micróbio, a Terra também não dá atenção para nós. Nós estamos pegando uma carona na evolução planetária, estamos pegando uma carona e estamos vivendo junto dele. Simplesmente assim. E é só a gente olhar, sempre olhar a lei da analogia, como é o grande e o pequeno. Então a gente não dá atenção para um micróbio aqui, mas quando ele infecciona, a gente fica bravo com ele, né? Vai tomar antibiótico e vai corrigir, né? O planeta Terra é a mesma coisa. Tá? Ele nem toma conhecimento da gente, mas nós estamos fazendo tanto estrago, que vai chegar uma hora que ele vai olhar, tratar nós como infecção, ele vai dar antibiótico nele para acabar com a gente que nós estamos fazendo estrago. É mais ou menos uma analogia, uma brincadeira, mas é uma brincadeira séria, quando a gente fala sobre isso aí. A gente sabe muito pouco sobre ele, tá? Então, a primeira ronda do planeta Terra, isso aqui eu tirei da Doutrina Secreta, no volume 1, Cosmogênese, fala isso aqui, ó. O homem da primeira ronda, na primeira ronda, tem 7 raças, né? Então, da primeira raça, da primeira ronda, era um ser etérico. Ele era um Dhyani lunar. Dhyani é um êxito da cadeia anterior, tá? Ele não era nem inteligente, era puro espírito. Então, veja bem, quando dizem que a Eva veio da costela do Adão, é mais ou menos metafórico, mas é algo parecido. Depois que foi criado um sistema aqui, planeta terrestre, o primeiro ser que nasceu, vem aquela história, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Ele não tinha pai nem mãe para ele nascer aqui, não tinha seres aqui ainda, tinha o planeta, mas não tinha seres. Então, como vem o primeiro ser, aqui o primeiro ser humano, de onde que vem? Tem uns que dizem que vem do animal, mas não é verdade. A doutrina secreta diz que não é verdade. O que acontece nessa primeira cadeia, nessa primeira ronda, na primeira raça no globo D, o primeiro ser humano que veio era um êxito da cadeia anterior, ele era um espírito. Ele estava lá no plano espiritual. Então ele plasmou o primeiro ser. É como aquela história de que é o sopro de Deus. Então o primeiro ser que surgiu, ele nasceu dele mesmo. Ele não nasceu nem de papai, nem de mamãe, nem do ovo. Ele nasceu dele mesmo. Tá? Essa já veio direto. Isso. Eu já falei aqui em outros cursos, aqui também cheguei a falar, que esses seres, esses Dhyanis lunares aí, eles residem no plano mental alto. Então, a partir de lá, é que eles manipulam a matéria mental, vai solidificando a matéria mental até gerar um corpo aqui no planeta físico. Então, o primeiro ser que apareceu aqui humano, ele não veio do macaco. Ele foi plasmado por esses espíritos evoluídos da cadeia anterior, que são os Dhyanis lunares. Essa força que usa a matéria mental e a matéria astral para ir condensando ela até criar um corpo no mundo aqui físico, essa força chama Kriya Shakti. Essa é a energia que é utilizada para criar o primeiro ser. Tá? Aí, eu já falei aqui, falo de novo, muita gente não... isso é baboseira, isso não tem como fazer um negócio desse. Vai no centro espírita e vê eles fazerem lá, através daquilo que eles chamam de ectoplasma, eles geram flor, geram mamão, geram alguma coisa. Pô, se um ser humano, um médium, consegue manipular o ectoplasma para criar uma flor, imagina um ser tremendamente evoluído lá no plano superior, o que ele é capaz de fazer. Então, essa história de que nós viemos do macaco é conversa.
O primeiro ser humano, ele foi plasmado na primeira ronda, no globo D, tá? Ele era um ser etérico, um diane lunar, como o homem. Ele não era inteligente. Por que ele não era inteligente? Porque ele era espírito puro. O espírito gerou diretamente uma forma, e essa forma era um espírito puro mesmo, tá? Então não era inteligente, tá? Comparando pela lei da analogia, esse seria o homem equivalente da primeira raça da quarta ronda. Nós estamos falando aqui na primeira ronda. Nós vamos lembrar daqui a pouco que a primeira ronda, a escola nossa aqui, ela tem um método. A primeira ronda é uma recapitulação da primeira cadeia. A segunda ronda é uma recapitulação da segunda cadeia. A terceira ronda é recapitulação da terceira cadeia. Só na quarta ronda, que é a nossa ronda atual, é que começa efetivamente o desenvolvimento dos seres dentro dessa atual cadeia. Na quarta ronda. Porque a primeira, a segunda e a terceira era a recapitulação. E o primeiro ser foi criado, como eu te falei, é plasmado por um espírito puro. Senhor Osmir, então com esse conceito da filosofia do espaço, a gente já poderia dar a resposta para a pergunta: quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Nesse caso, a galinha mesmo. Porque o ovo a galinha é um processo mesmo. de... Isso. Você vê que a gente vai chegando às conclusões. A galinha nasceu primeiro. Depois a galinha deu o ovo e a partir do ovo geram-se novos seres. Mas é desse jeito. Tá? Então, em cada uma das raças da primeira ronda, sub-raças, vai se desenvolvendo cada vez mais, tá? Cada vez mais se revestindo de matéria, vai encarnando, tá? Mas ainda com preponderância etérea. Então, na primeira ronda, os seres que eram plasmados, eles eram de matéria etérica, ainda não era de matéria física. Vocês devem lembrar que a matéria física é sólido, líquido, gasoso, e um pouquinho mais sutil do que o gasoso, tem 4 outros subtipos de matéria, que são as matérias etéricas. Mas essas matérias etéricas são físicas também. Tá? Então assim foi. Oi. O ponte aqui travou de vez. Aí ele volta. Não volta. Por que não volta? Porque tá assim, ó. É. Não foi então rapidinho, volta, põe na... Isso, paciência. Aqui vai ficar... Pen- Bom, não volta, não tá voltando. Tudo bem, deixa como é só texto, não tem problema. Tá? Então, esse ser que foi criado na primeira ronda, ele não tem sexo, tá? Como os animais vegetais desenvolvem corpos muito grandes comparado com o meio que eles viviam. Aí chega na segunda ronda. Voltou, né? É problema de internet. Tá? Na segunda ronda, o homem ainda é um ser gigantesco, ainda etérico, tá? Ele é um pouco mais físico, que a matéria etérica tem 4 subníveis, né? Então vai descendo mais dentro da matéria etérica. Tá? Ele ainda é menos inteligente que espiritual, a evolução da mente é mais lenta e mais difícil que a estrutura física. Tá? A evolução da mente é mais demorada, então até então o ser é muito mais espiritual do que mental. É ser espiritual mesmo na segunda ronda. Na terceira ronda, as coisas começam a ficar mais compreensível. Tá? Pela primeira vez tem um corpo humano, no começo da terceira ronda ainda era etérico, e a doutrina secreta fala isso aqui, ó. Tem um corpo agora concreto, um corpo compacto, sob a forma de um macaco gigante. Essa era a forma humana, parecido com um macaco gigante. Ele era mais inteligente do que antes, ele era mais astuto do que espiritual. Você vê que está começando a desenvolver um negócio chamado mente, porque o espírito que cria tudo isso aqui, ele está além da mente. Então ele está desenvolvendo os veículos ainda, tá? No arco descendente chegou a um ponto em que a espiritualidade ela é eclipsada, nós vamos esquecendo da nossa origem espiritual, ela é obscurecida pela mentalidade nascente. Então vai criando um negócio chamado mente. O espírito, ele não atua na mente. A mente é coisa criada.
O espírito é consciência. Consciência é depois da mente. Tá? Então nós somos seres que trabalhamos no nível da mente. Mas nós, como realidade, somos seres que têm vida na consciência, que é depois da mente. Então aqui, nessa fase aqui, então nós já nos tornamos seres realmente mais inteligentes. Como ele falou aqui, ele é muito astuto, pouco espiritual. Tá? Na segunda metade da terceira ronda, a estatura diminui um pouco, o corpo melhora na forma, torna-se um pouco mais racional, embora ainda lembre um símio. Lembre mais um símio do que lembre um anjo. Tá? Tudo isso se repete como acontece na terceira raça raiz da quarta ronda. Então, a gente vai ver aqui também, eu falei que a primeira ronda recapitula a primeira cadeia, a segunda ronda recapitula a segunda, né? Então a gente vai ver que as raças, a primeira raça recapitula a primeira ronda, não a primeira cadeia. A segunda raça vai recapitular a segunda ronda. A terceira raça vai recapitular a terceira ronda. Então aqui a gente vê que a terceira raça é a raça lemuriana. A gente vai ver que na raça lemuriana aqui já é uma raça física, tá? Mas os seres ainda são meio parecidos com macacos, que vai acontecer na terceira raça raiz. Então, você vê que aqui nós estamos na terceira ronda, a gente está falando que na terceira raça raiz, nós vamos recapitular o que aconteceu na terceira ronda. Então, essa escola ela é muito legal, porque a gente vai aprendendo as coisas, passa pela primeira cadeia, a primeira ronda recapitula a primeira cadeia. Depois, as raças também recapitulam as rondas. Então, a gente sempre tem a oportunidade de recapitular a matéria passada, para depois continuar depois a recapitulação. Então, esse é o método de ensino aqui na cadeia terrestre. Tá? Chegou na quarta ronda. Na quarta ronda, então, agora é a nossa ronda. Então, veja bem, quarta ronda. Então, nós já recapitulamos a primeira cadeia, já recapitulamos a segunda, já recapitulamos a terceira. Então, é a primeira ronda efetivamente terrestre. Primeira ronda efetivamente terrestre. Então, o intelecto tem um progresso muito grande. As raças que ainda eram raças mudas aprendem a linguagem humana a partir da quarta raça. Veja, quarta raça recapitula, quarta ronda, então é uma coisa nova. É a partir daqui que nós começamos a desenvolver o processo chamado linguagem. Nesse ponto médio da quarta ronda, da quarta raiz, que era Atlante, então nós ultrapassamos aquele ponto de materialidade máxima. Nós saímos da primeira cadeia, segunda, terceira, mergulhando. Chegamos na quarta cadeia, é o máximo de cadeia em termos de materialidade. Mas ainda a primeira, a segunda e a terceira ronda é materialidade. A quarta já começa a voltar para o espírito. Então aqui é o início do retorno para o espírito, é na quarta raça raiz, que é a raça Atlante. Tá? Então, há muito enriquecimento de atividade intelectual, mas a gente decresce fortemente em espiritualidade. Tá? De uma forma geral, as três primeiras raças, nessa quarta ronda, recapitulou as três rondas antecedentes, como eu já falei. A nossa quarta raça, então, no fundo, ela é a primeira raça efetivamente humana, porque até a terceira raça estava recapitulando a terceira ronda. Então, é a quarta raça que começa a evolução nossa nessa atual sistema que estamos falando agora. Então, vamos falar dessas raças em evolução agora. Dá para começar um pouquinho? Pelo menos esse quadro aqui dá para a gente ver ainda. Tá? Quando a gente fala, então, nas determinadas raças, primeira, segunda, terceira, quarta e quinta raça aqui, ó, tá funcionando aí? Tá? Nessas determinadas raças, então a gente vai tentar fazer uma comparação agora com aquilo que os cientistas conhecem. A primeira raça, ela recebeu o nome de raça polar. Tá? Essa primeira raça, ela aconteceu no período laurenciano, cambriano e siluriano. É bem anterior aos dinossauros, hein? Os dinossauros é aqui no Triássico. Então, bem antes da existência dos dinossauros, já aconteceu a primeira raça polar.
Mas vamos lembrar que essa primeira raça era uma raça etérica, não era uma raça física ainda, tá? Era uma raça nem etérica, era uma raça astral ainda, tá? A segunda raça, recebeu o nome de raça hiperboreana, ela já era uma raça etérica, tá? Ela aconteceu no período devoniano, carbonífero e permiano. Aqui dizem que houve uma grande extinção em massa aqui, eu não me lembro mais, eu já estudei isso, mas a gente vai ficando velho e algumas coisas vai sumindo da cabeça da gente, tá? E aí chegou na terceira raça, que não era mais uma raça etérica, mas era uma raça física. Então essa terceira raça foi a raça lemuriana. A raça lemuriana aconteceu no período Triássico, no período Jurássico. Então na época dos dinossauros já existiam seres humanos, tá? Aí nessa hora aqui o Darwin mexeu lá no caixão, viu? A gente fala isso aqui, o Darwin, ele deu uma chacoalhada lá no caixão quando o ocultismo fala essas coisas aqui para ele. Que o Darwin fala no avião do macaco, nós já falamos que não, o macaco que veio da gente, tá? Aqui a gente já está falando que na época dos dinossauros já tinham seres humanos. Falar isso aqui para a comunidade acadêmica é uma heresia, tá? Mas é isso aqui. Essa é a terceira raça lemuriana. Vamos lembrar uma coisa legal aqui que acontece na terceira raça lemuriana. Todas essas raças aqui eram raças andrógenas, não tinha separação homem e mulher. A separação homem e mulher vai acontecer aqui, na terceira raça lemuriana, tá? Tudo era realmente, como eu falei, todos os seres eram seres andrógenos, tinha o aspecto masculino e o feminino no mesmo ser. A gente vê na evolução das bactérias, tem algumas bactérias que elas são bissexuais, ela tem tudo. Ela cresce, o corpo dela, de repente, ela divide em duas e são duas bactérias separadas. Esse nome é chamado de... depois eu lembro o nome. Cisciparidade. Tá? Então, nesse processo, um ser vira dois seres. Então, assim acontece com esses seres humanos. Tá? Aqui, ele era o macho e fêmea. Não tinha separação de raças aqui, tá? Então a gente vai vendo aqui a evolução da terceira raça, chega na quarta raça, que já foi no Mioceno, e a quinta raça, aqui era os Atlantes, aqui é a Ariana, já acontece no nosso período atual. Se a gente for procurar vestígios dessas raças aqui, ó, o vestígio da atual raça tá aqui forte hoje, e se acha vestígio dessa atual raça ariana até 150 metros de profundidade, se acha em algumas regiões aí, parte dessa quinta raça ariana. A quarta raça Atlante, para a gente achar vestígios dessa raça, a gente teria que ir a 1.500 metros de profundidade para achar alguma coisa. A terceira raça, só a 4.500 metros de profundidade. Então a gente não acha vestígios dessas raças em evolução. O veículo em desenvolvimento, cada raça tem um propósito. Essa aqui, ó, foi para desenvolver o veículo astral. Essa aqui foi para desenvolver o veículo etérico. A lemuriana já desenvolveu o veículo físico. O Atlante continuou trabalhando no veículo físico, tá? E a quinta raça também continua utilizando o veículo físico. Então, o veículo físico começou na terceira raça lemuriana. Então, é um quadro legal para a gente fazer uma análise, para a gente fazer uma comparação, e a gente vai ver algumas particularidades de tudo isso aqui ainda, mas a gente vai ver que a gente, seguindo a antropogênese de acordo com o ocultismo, a comunidade acadêmica mexe no caixão mesmo, tá? Se a gente pegar o Darwin, ele fala que a evolução vem do vegetal, passa para o animal vai crescendo, 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 chega uma determinada hora, um animal vira um humano. Tá? Só que eles falam, mas não conseguem provar. Por que eles não conseguem provar? Há quanto tempo os cientistas estão procurando aquilo que eles chamam de elo perdido? Nunca encontraram o elo entre o animal e o humano. Não encontraram porque esse elo não existe. Simplesmente não existe. Os primeiros seres que existiram no nosso planeta foram seres humanos. Tá? E a partir do ser humano começou uma degradação dos veículos
E tem alguns seres humanos que a evolução deles deu tanto errado, que eles viraram os macacos antropóides que nós conhecemos hoje. Então, na realidade, não é que o macaco virou homem, é o homem que virou macaco. Inverteu a situação. É claro que a evolução animal, de acordo com o que o Darwin ensina, é uma realidade. Não está errado. Então, se você vê a evolução dentro do reino animal, tudo que o Darwin falou é verdade, não tem nada errado, é um cara excelente. Onde ele falhou? Justamente na transição entre reinos. Ele procura a transição entre reinos do inferior para o superior. E na realidade não é assim que o ocultismo ensina, é o contrário. E essa geração desses antropóides aqui que nós estamos falando vai acontecer, semana que vem eu vou falar aqui sobre isso, vai acontecer na raça lemuriana. É onde alguns seres que realmente foram preparados para receber seres humanos que vieram da cadeia anterior, e aqueles seres humanos que vieram da cadeia anterior se recusaram a usar esses corpos, que achou que esses corpos eram muito grosseiros. Então os senhores que nós chamamos de anes lunares, que vieram da cadeia anterior, já tinham preparado aqueles veículos e entregou eles para seres humanos, quase que animais. Daí gerou essas raças de macacos antropóides, que são os gorilas, que são os chimpanzés, os orangotangos. Não o sagui. O sagui faz parte da evolução animal. Estou falando desses grandes macacos. Depois a gente vai falar mais sobre isso semana que vem, mas vocês podem observar, quando vocês forem num zoológico, olha um chimpanzé na cara dele, olha no olho dele, como você vai enxergar um ser humano ali, preso naquele corpo. E ele está preso naquele corpo porque ele se recusou a utilizar o veículo preparado pelos mestres, ele se recusou e ficaram presos. Assim vai. Outro ponto que nós vamos falar também é que nesse processo de evolução, os senhores que controlam esse processo dividiu a evolução em duas partes. Ele deixou alguns seres onde ele deu um impulso evolucionário neles. Nós vamos falar sobre isso aqui quando falar sobre a Lemúria. E outros eles deixaram seguir a evolução de acordo com a evolução normal, de acordo com a evolução pela natureza e não por esses senhores aí. Então o ser humano hoje, como nós somos aqui, nós recebemos esse impulso evolutivo. Tem alguns seres que são humanos também que não receberam esse impulso evolutivo. Esses seres que não receberam esse impulso evolutivo, para comparar, seriam algo parecido com os pigmeus africanos e com os aborígenes australianos, como eles eram há 200 anos atrás. Porque o aborígene australiano hoje está civilizado, ele recebeu influência dos seres que receberam esse impulso. Mas isso fica para a semana que vem, a gente falar sobre isso, tá? Aqui hoje já passei um monte de informação, a gente tem que, como se diz, plasmar tudo isso. Pois não? O senhor tem um quadro onde discrimina as sub-raças dessas raças? Tem, vou falar sobre tudo isso aí. Semana que vem vai ser o complemento dessa aula, nós vamos falar sobre todas elas. Vamos falar de todas as sub-raças dentro da Lemuriana, de todas as sub-raças dentro da Atlântida e vamos falar de todas as sub-raças atuais também. Agora, uma coisa que é importante lembrar, as raças continuam existindo, tá? Nós falamos que nós estamos na 5ª raça ariana, mas a 4ª raça, ela continua existindo. Não acabou, não. Se você pegar os peles vermelhas indígenas, eles são 4ª raça. Continuam existindo. Se eu pegar os maias, os astecas, eles são oriundos, descendentes da 4ª raça atlântica. É dito que os mongóis, os chineses, os japoneses, são oriundos ainda da 4ª raça. E nós somos melhor do que os chineses e os japoneses? Não, não somos melhores, não. O que acontece é que a 4ª raça já chegou no máximo dela. E a 5ª ainda não chegou no máximo. Ainda vai crescer um pouco mais. Mas isso é tema para semana que vem. Ok? Ah, semana que vem? Não, feriado? Ah, é. Semana que vem não tem, é feriado, tem razão, tá? É segunda-feira, o prédio nem abre.
Então, daqui a 15 dias. Daqui a 14 dias.